que você está pensando sobre investir hoje em dia? Parece que não é um bom momento de investir, né? Depende no quê e depende do prazo, né? Então, assim, o que eu falo para os meus clientes é crises são ruins porque a gente perde dinheiro, tá todo mundo perdendo dinheiro, basicamente. Os meus únicos ativos que eu acho que está subindo agora são os meus ativos que têm a ver com petróleo e gás, bolsas e carros, que é uma coisa normalmente que perde dinheiro, né? Mas os automóveis, por causa da demanda alta do mercado de usados, o preço aumentou. Agora deu uma diminuidinha, mas deu uma boa aumentada. As bolsas de luxo, assim, subiram acho que 100%. Então, se fosse vender agora, são ativos com menos liquidez, né? Mas se você fosse vender, teria lá 100% de retorno. E os outros ativos, cripto caindo, ações, na maior parte das vezes, caindo. Renda fixa está subindo, mas quando você olha juros real, ele é muito pequeno, porque a nossa inflação está alta, a inflação no mundo todo está alta, não só no Brasil. Aliás, até do Brasil, por incrível que pareça, está menor do que outros lugares. Sim, sim. Que é uma loucura. Você confia nesses dados de inflação aí? Então, o dado de inflação, ele parece não ser muito próximo da nossa realidade, porque de fato não é. Como o IBGE mede a inflação, é uma cesta de produtos e de serviços e que tem uma metodologia para conseguir abranger todo o nosso país, que é muito grande. Então, ele pega uma cesta que ela é muito incipiente, ela tem muito a ver com alimentação e tal. Então, essa inflação que a gente vê aí dos 10% mais ou menos, ela não é a nossa inflação individual, das coisas que você consome. Lembrando que inflação, aí falando de inflação de preços, né, que é esse aumento dos preços. Então, você ter o que você consome, o quanto que é teu aluguel, quanto que você gasta de supermercado, quanto que você gasta de gasolina, quanto você gasta de Uber, no teu caso que você não tem carro. A tua inflação é diferente do índice de inflação oficial. Então, por isso que muitas vezes o que a gente vê na inflação no índice, que é correto aquela metodologia, e você pode até discordar de como é feita aquela metodologia, mas ela segue padrão internacional, é diferente da tua inflação oficial, inflação real. A sua, porque eu vejo para as pessoas, eles estão pagando o dobro, o triplo, às vezes, nos produtos bem básicos, tipo leite, tá ligado? Sim, sim. Então, por mais que tenha falando 10%, eu sinto que foi bem mais do que 10%. Porque tem isso, né? E isso não é só no Brasil. A forma de você calcular essa metodologia dos índices de inflação, ela é abrangente demais e ela tem um peso para cada coisa que não necessariamente é o mesmo peso da tua cesta particular de bens e de serviços, né? Então, tem coisas que aumentou demais, tem gente que... E esse negócio da gasolina, por exemplo, que você estava falando do corte, né, que a Rússia fez para a Europa, ele acaba tendo um prejuízo para toda a cadeia produtiva, porque é transporte, é tudo, é indústria. Então, assim, o que está acontecendo agora na Europa, que foi extremamente avisado que iria acontecer, por quê? Não por causa da guerra que ninguém sabia que ia acontecer até acontecer, mas porque esse shift que eles fizeram para o ESG... então a gente agora vai migrar para energia limpa, piriri, pororó, mas não quiseram migrar para a energia nuclear, torceram o nariz para a energia nuclear. Estão torcendo até hoje, né? Inclusive, esse é um ativo que eu gosto bastante, que é o urânio. Eu tenho isso lá fora, eu gosto. Pode crer. Por causa disso, porque eu acho que esse é o futuro. Então, se você quer migrar para energia limpa, tem a solar, tem a hidrelétrica, tem a de... Como chama? De vento? De vento, eu ia falar o windmill, mas eu esqueci a palavra. E você tem essas, mas para você fazer uma transição de verdade, você precisa pensar isso ao longo do tempo. Elas são muito caras, tem outros impactos ambientais envolvidos, que não é só a da utilização em si, mas da produção de uma bateria, por exemplo. Então, um carro elétrico, a produção do carro elétrico, ela é mais dispendiosa para o meio ambiente do que é um carro normal a gasolina. Então, você tem que mensurar tudo isso. E essa agenda 2030 de vamos fazer tudo às pressas, essa agenda que eu chamo de agenda ecoterrorista, ela acabou causando esse problema na Europa. Então, a Europa está com o perigando de passar frio no inverno. A Suíça, que é um país historicamente super liberal, né, do ponto de vista econômico, está pensando em colocar as pessoas na prisão se elas subirem o ar-condicionado acima de 19 graus. Caralho! É tipo surreal que a gente está vivendo. Sério mesmo? Isso? Caralho, que bizarro! Sério. Isso é Na bizarro. Holanda, também um país historicamente livre, né, com políticas livre, de economia livre. Sim, sim. Então, muito fácil de fazer negócio, de abrir empresa, negociar com qualquer lugar do mundo. A Holanda, agora o ministro, recentemente, eu não sei o nome dele, mas o ministro de Agricultura da Holanda renunciou por causa dos protestos, que eu não sei se você viu uns protestos dos caminhoneiros lá, do pessoal do setor do agro. Então, a nossa mídia, infelizmente, não fala muito disso. Aliás, não fala nada. A mídia só não fala merda hoje em dia. Eles não falam.
E tem acontecido protestos na Holanda porque eles passaram uma regulação para reduzir a produção de comida. Então, assim, a gente vai estatizar algumas fazendas, vocês vão parar de produzir a quantidade X que a gente quer produzir de gado, porque isso prejudica o meio ambiente. Então, quer dizer que as pessoas vão ficar sem comida ou a comida vai ficar muito mais cara para os mais pobres. Caralho, que burrice, mano. Uma coisa muito louca. O Canadá tá indo nessa mesma linha. Então, assim, mesmo países historicamente, economicamente livres, com governos mais progressistas, né? Então, Estado e governo são coisas diferentes. O Estado, ele demora um tempo até ele se tornar um Estado mais interventor. Depende da quantidade de vezes que o governo atual e os próximos fizerem esse shift para essa linha. Uhum. E esses governos estão fazendo isso. Então, essa história específica da energia, ela é muito grave porque ela tem sido feita há anos. E aí, depois que veio o Putin, o que ele pensou? Bom, a Europa está dependente de mim totalmente, do petróleo e do gás. Uhum. Existem algumas pessoas, até um secretário-geral que é dinamarquês, o sobrenome dele é Rasmussen, ele foi inclusive primeiro-ministro da Dinamarca. Ele falou, o Putin estava financiando ONGs na Europa para falar sobre clean energy. Então, ele punha grana nessas ONGs, para essas ONGs falarem, vamos parar a produção de petróleo, a gente não quer fracking, a gente não quer extração, tem que proibir o oleoduto, tem que proibir tudo. Isso na Europa, principalmente, nos Estados Unidos também, mas principalmente na Europa. Uhum. Depois de um tempo, eles começaram a fazer essa troca de petróleo e gás para solar, etc., e não a nuclear, fecharam as plantas nucleares na Alemanha, que é uma burrice gigantesca, porque é a energia mais limpa que tem. Você só tem que tomar cuidado com a forma como é feito o descarte. Também para não explodir. Exato, mas assim, é possível de fazer, claro, é mais barato e é mais limpa. Então esse, para mim, por isso que eu tenho urânio, volto a dizer, para mim é o futuro. Mas enfim, ele começou a fazer esse financiamento para essas ONGs, e essas empresas, essas ONGs começaram a ter um impacto muito grande nos governos. Aí os governos progressistas começaram a dar esse shutdown na produção, na extração e na comercialização, na distribuição do petróleo e gás. Que é uma burrice imensa, imensa. Porque eles estão atacando os recursos mais estratégicos do país, comida e energia. Exato. E aí, petróleo, você fala, eu quero acabar com a produção de petróleo, etc. Não é assim. Você chega amanhã e você fala, eu quero acabar com a produção de petróleo. É possível você pensar em alternativas, em criar concorrência para isso, mas não assim do dia para a noite e principalmente deixando as pessoas mais pobres. Porque imagina que as camadas mais pobres da população são as que mais sofrem se um custo da energia aumenta. É mais caro para você tomar banho, é mais caro para você cozinhar. Toda a cadeia produtiva tem um impacto, porque fica mais caro para você distribuir. Então, eu vou tirar, sei lá... Até para produzir, né? Para produzir, então está se correndo um risco de colapso na Europa por causa desse problema da energia. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.